E teremos nesse domingo, lá no Canindé, às 10 horas da manhã, o grande jogo válido pela grande final do Paulistão Feminino, jogo de volta. As Brabas do Timão recebem as Palestrinas do Palmeiras. O Palmeiras busca aí o bicampeonato, já que foi campeão em 2024, enquanto as Brabas do Timão busca aí reverter esse resultado de 5-1 fora de casa. É um resultado muito difícil de ser batido, mas não é impossível. Nós vamos entender um pouco esse confronto, trazendo para vocês aí as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras. Bora pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do nosso futebol feminino. O destaque é esse jogão de bola, jogo de volta da grande final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras, domingo às 10 horas da manhã. Mas antes, vocês que já são inscritos no nosso canal sabem que nós vamos trazer um conteúdo show de bola, não é mesmo? Por isso você já vai deixar o seu like no começo do vídeo. É isso que eu conto. Agora, você tá chegando aí agora, tá vendo qualquer do nosso canal, curte futebol feminino, então fica à vontade, assista o vídeo. Se no final você gostar, aí sim deixa o seu like, tá? Se você não gostar, paciência, muito obrigado pela participação. Mas se gostou, por favor, o like é importante. E se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Pois bem, galera, grande jogo nesse domingo, um jogão, jogo de volta do Paulistão Feminino, grande final do Paulistão Feminino entre Corinthians e Palmeiras. O jogo de ida, vocês sabem, 5-1 para o Palmeiras lá na Arena Barueri. Pois bem, olha só, Corinthians e Palmeiras fizeram até agora 29 jogos disputados. O histórico dos confrontos entre Corinthians Feminino e Palmeiras aponta uma ampla vantagem corintiana. O duelo atualmente conta com 16 vitórias das Brabas, 6 empates e 7 vitórias das Palestrinas. Pois bem, a primeira partida do Corinthians e Palmeiras aconteceu dia 9 de fevereiro de 2020. O Palmeiras naquela ocasião, igual o São Paulo, tinha subido da A2 para a A1, certo? E de lá para cá foram 29 duelos entre as equipes e coloca o Palmeiras na terceira posição como o time que mais enfrentou as Brabas do Timão. E o último jogo, vocês sabem, foi esse confronto aí lá na Arena Barueri, jogo de ida pela grande final, Palmeiras 5-1 diante do Corinthians. É difícil reverter o resultado, é difícil, mas não é impossível, né? Corinthians tem jogadoras que pode muito bem buscar o resultado. Claro, certo que o Palmeiras vai vir mais tranquilo por estar com ampla vantagem, mas se o Corinthians fazer o direitinho, jogar direitinho, focado, o Corinthians pode buscar sim um 4-0, certo? Não pode tomar gol, não pode vacilar, por isso que na nossa provável escalação vocês vão ver o que o Franco oferece aí para o Lucas Piscinato, essa provável escalação que eu acho que ele deveria escalar sua equipe. Mas o que vocês acham, meus amigos, desse grande duelo? Vai dar Corinthians? O Corinthians vai conseguir reverter esse resultado? Ou o Palmeiras já está com a mão na taça, certo? Como eu já falei para vocês, difícil é esse resultado, reverter é muito difícil. Mas lembrando que o Corinthians já venceu o Palmeiras por 8-0, certo? E outra, gente, quando você faz, por exemplo, o Corinthians fazer 2-0 no início do jogo, o Palmeiras vai ter que tomar os cuidados para não se abater, certo? E se não abater, claro, aí fica mais difícil. Agora, se o Corinthians aproveitar, certo? E partir para cima e fazer com que o Palmeiras fique nervoso, principalmente com a torcida, o Corinthians de repente pode reverter o resultado. Mas é muito difícil. Então o que o Palmeiras tem que fazer também? Palmeiras é bola pro mato. O Corinthians está pressionando, bola pro mato. O Corinthians está vindo para cima, bola pro mato, e assim tentar acalmar o ímpeto das Brabas
para não chegar no seu gol. Então, vamos fazer para vocês aqui uma provável escalação tanto do Lucas Piscinato e tanto da Rosana Augusto para este grande duelo. E vocês colocam nos comentários se vocês mudariam alguma coisa ou não. Vamos começar com as brabas do Timão para a gente ver como é que o Lucas Piscinato pode entrar para este grande duelo de Corinthians e Palmeiras. Vamos lá pro campinho. Então tá aí para vocês o time das brabas, certo? Esse time foi o time escalado pelo Lucas Piscinato para encarar o Palmeiras no último jogo. O Lucas Piscinato foi nesse sistema 3-5-2 que eu achei um suicídio. Por que, gente, o Franco achou um suicídio? Porque o Palmeiras tem jogadoras quebra-linhas. O Palmeiras tem a Andressinha aqui com lançamento, pode quebrar a linha. Tem a própria Brena, que além do drible, ela tem bons lançamentos. Tem a Tainá Maranhão, que também é uma jogadora versátil de drible e quebra-linhas também. E a própria Amanda Gutierrez. Então, para mim, foi um suicídio ele ir nesse 3-5-2. Deixou o Corinthians muito vulnerável na defesa, principalmente porque na defesa tinha a Érica, certo? Que a Érica, com certeza, não aguenta mais o pique de uma Tainá Maranhão, de uma Amanda Gutierrez, certo? Vocês vê, a jogadora, gente, é só você perceber que quando a jogadora não alcança, quando ela não tem pique para alcançar a jogadora adversária, qual o recurso que ela tem? Falta, exatamente, é a arma que a Érica está usando. Então, esse sistema que ele entrou no 3-5-2, para mim foi um suicídio, porque se você for olhar o time que o Palmeiras tem de jogadoras quebra-linhas. Então ele foi aí com a Érica, Marisa, Thaís Ferreira. E aí no meio, Vicky, Dayana Rodrigues, Duda Sampaio, Andressa Alves e a Tamires. Outra coisa que aconteceu que eu não gostei é que a Duda Sampaio, ela ficou muito recuada, certo? Ela não tinha muito, porque ela não tinha muito espaço para ir para frente. Por quê? Por que ela não tinha? Porque já tinha Andressa Alves que fazia isso aqui, já tinha Tamires que ia para lá, certo? E já tinha a própria Vicky também. A única que ficava aqui fixa era a Dayana Rodrigues, mais voltada aqui para trás, né? Mais recuada para ajudar aqui na defesa, certo? E a Duda que ficou aqui, gente. A Duda ficou aqui. O máximo que ela chegava aqui, ó, era depois do círculo central, certo? Onde ela pegava os arremates para chute a gol. Então, para mim, a Duda tem que ficar mais livre, assim como a Brena, certo? No Palmeiras, a Duda tem que fazer esse papel da Brena, certo? Mais com mais liberdade para ela fazer o futebol dela, né? E a Andressa Alves às vezes voltava, mas a Andressa Alves ela faz muita falta de bobeira, certo? Então, esse foi o time que ele entrou. Eu já mudaria aí, galera. O Franco já mudaria para jogar contra o Palmeiras. Eu não iria nesse suicídio aí, não. Certo? Eu iria no 4-4, aliás, no 4-3-3. Certo? Eu iria no 4-3-3. Eu deixaria aqui a Marisa e a Thaís Ferreira, certo? Thaís e a Marisa, Thaís Ferreira e a Marisa. Eu tiraria a Érica, certo? Eu tiraria a Érica aqui. E agora eu colocaria aqui a Gi Fernandes, certo? Para segurar as jogadoras do Palmeiras, tanto a Raíssa Bahia, tanto a Tainá Maranhão. E aqui na esquerda, aí é que tá o problema, gente. Eu acho o Franco aqui, certo? Eu iria com a Juliette, certo? Eu iria com a Juliette, certo? Porque a Juliette, na marcação, ela tá sendo mais eficiente do que a Tamires, mesmo não passando um bom momento. Essa é a minha opinião, a opinião do Franco, certo? Eu sacaria a Tamires, deixaria ela para entrar no segundo tempo. Eu iria aqui no 4-3-3, certo? Com a Duda Sampaio, certo? Tiraria aqui a Andressa Alves, deixaria a Duda Sampaio, certo? A Dayana Rodrigues e a Vicky. Então eu iria com esse time aqui, certo? E no ataque, gente, eu vou fazer uma mudança que talvez vocês não gostem. Eu tiraria aqui a Johnson, certo? E iria com a senhora Zanotti. Exatamente, porque o Corinthians está precisando vencer.
o Corinthians está precisando vencer. Se ele for nesse sistema 3-5-2, certo? Vai ser mortal para ele, certo? Agora, o Corinthians tem possibilidade de vencer o Palmeiras? Tem sim, gente. Certo? Se o Corinthians fazer 2-0 no primeiro tempo, por exemplo, e o Palmeiras desestabilizar, o Corinthians tem chance de fazer os 2 gols no segundo tempo e talvez jogar o jogo para pênalti. Então, eu iria com esse esquema aqui, certo? Outra pessoa também que vinha, para mim foi uma das melhores na temporada do Corinthians, foi a Jaque. Mas a Jaque também não tá num bom momento, certo? Aí eu ficaria na dúvida aqui. Gente, eu poderia até tirar a Jaque aqui e ir com a Gisela Robledo, aliás, com a Letícia Monteiro. Colocaria a Letícia Monteiro no ataque, exatamente, certo? 2 jogadoras com técnica avançada, Zanotti e a Letícia Monteiro, ou então, certo, joga a Vicky lá pra frente, certo, e deixa a Letícia Monteiro aqui no meio junto com a Dayana Rodrigues. Isso é o que o Franco faria, certo? Uma provável escalação. Então, para mim, gente, esse seria o time, certo? Eu acho que eu deixaria a Johnson no banco. Eu deixaria a Johnson no banco. E Andressa Alves. Se for para não colocar Zanotti, então que vai de Andressa Alves junto com a Vicky aqui. Você tem que colocar a melhor, gente, a melhor formação para encarar o Palmeiras, que o Corinthians precisa da vitória. Ou então, eu falei no 4-3-3, tá faltando uma aqui, né, gente? Opa, tá faltando uma aqui. Então aí é que tá. Aí ela ganha espaço aqui, a Andressa Alves. A Andressa Alves ganha espaço. Só que, veja bem, a Andressa Alves, na minha opinião, ela tem que estar aqui no ataque para segurar o Palmeiras, assim como a Vicky. E eu deixaria a Zanotti com mais liberdade para vir buscar jogo, justamente para buscar a Vicky e para buscar a Andressa Alves aqui no ataque. O que é que vocês acham dessa escalação? Porque a Zanotti, ela não vai ficar de fixa aqui, né, gente? Ela vai fazer pivô. Na minha opinião, o que eu faria com a Zanotti é o seguinte: você vai jogar lá de centroavante, Zanotti, só que você vai jogar mais recuada para você buscar a Vicky e para você buscar a Andressa Alves, certo? Porque ela tem um bom passe e, claro, clareou, manda para gol. Então, essa seria a minha formação, a provável escalação que eu colocaria contra as palestrinas. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Olha só, Lelê, Gi Fernandes, Marisa, Thaís Ferreira e a Juliette, Letícia Monteiro, Dayana Rodrigues e Duda Sampaio, Andressa Alves, Zanotti e a Vicky Albuquerque. Para mim seria uma escalação, a melhor escalação para encarar o Palmeiras. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, vamos debater, vamos discutir. Quero ver o que você tem para falar, o que você mudaria, qual jogador você entraria de titular. Coloca aí nos comentários, beleza, gente? Então tá aí para vocês a escalação das brabas para encarar as palestrinas nesse domingo às 10 horas da manhã. O sistema que a Rosana Augusto foi, o esquema que a Rosana Augusto foi para esse jogo contra o Corinthians foi no 4-4-2. Tá? Dá para vocês repararem aí que a Fê Palermo está na esquerda, certo? Enquanto que a Rai Coutinho fica na direita. E outra coisa também, a Raíssa Bahia, ela fez ali o meio de campo, aqui ó, mas porque ela fazia muito essa ala aqui. Vocês lembram do quarto gol, o que aconteceu? Certo? Ela tava a Thaís Ferreira aqui, ela driblou a Thaís Ferreira e chutou cruzado para o gol do Palmeiras, o quarto gol do Palmeiras. Então, gente, eu não mudaria em nada essa escalação, essa provável escalação que ela entrou domingo contra o Corinthians. Aliás, no último jogo contra o Corinthians. Você mudaria alguma coisa? Porque eu, sinceramente, olha só, gente, ótimas jogadoras tarimbadas, jogadoras experientes, certo? Que sabem o que é uma decisão. Pois bem, o que vocês acham desse sistema que ela entrou no 4-4-2? No máximo que eu mudaria aí, talvez, seria um 4-3-3, talvez, com o Palmeiras para ficar mais ofensivo. Mas como o Palmeiras vai jogar fora de casa, então para mim, na minha opinião, esse é o melhor esquema que o Palmeiras pode entrar no jogo contra o Corinthians. O que ela pode fazer aqui, de repente, ela pode vir com a Carla Thaís ou no lugar da Poliana ou no lugar da Paty Maldané, certo? Ou então mesmo a Campiolo.
mas essa dupla de zaga aqui não pode mexer, certo? A Andressinha tá voltando o bom futebol dela e a Raíssa Bahia, meu Deus do céu, que contratação dessa menina aqui, como tá jogando bola, certo? A Brena é aquela coisa, né, gente? A Brena é a cabeça desse time, ela que distribui o jogo, ela que ajuda na volância, ela que ajuda no meio de campo, no ataque. A Brena é pau pra toda a obra nesse time do Palmeiras, joga demais. E aí no ataque, as que fura linhas. Você viu que o Corinthians foi naquele sistema de 3-5-2, mas aí o Lucas Piscinato esqueceu que essa menina aqui, ela fura linha, gente. Essa aqui, certo? Ela quebra linhas tranquila, entendeu? Porque por causa da velocidade e do drible dela. E a mesma coisa aqui também, a Amanda Gutierrez, é outra também, que ela vem buscar a bola sempre aqui, ó, nesse trecho aqui, ó. Ela faz esse trecho aqui, certo? Quando ela tá com a bola, quando abre, ela manda ver pro gol, ou senão ela toca aqui pra Tainá Maranhão, ou então pra Andressinha, que tem um belo chute, ou então até mesmo a Brena. Gente, um time que tem Brena e Andressinha no meio de campo é um time, certo? Que vou falar pra vocês, tem que tomar os seus cuidados, né? Então, se essas duas aqui, Andressinha e a Brena, estiverem nos seus dias, olha, com certeza é um time muito forte, esse time do Palmeiras, com jogadoras experientes e jogadoras que decidem o jogo. Exatamente, gente. O Palmeiras pode não estar jogando nada, o Palmeiras tem essas três aqui que decidem o jogo, e além dessa aqui, ó, da Brena. Então são jogadoras que decidem. E agora também uma delas que entrou nessa aí, a Raíssa Bahia. É outra também que gosta de furar e quebrar linhas, certo? A Raíssa Bahia, ela apoia muito o ataque, fazendo o papel de ala, certo? Enquanto que ela reveza também com a Fê Palermo, certo? Ela faz o revezamento com a Fê Palermo aqui. Às vezes ela fica e a Fê Palermo é que vai, certo? Então elas fazem sempre essa troca aqui, uma troca muito interessante. Talvez o único lugar que o Corinthians pode explorar mais com eficiência seria aqui do lado direito. Seria do lado direito, porque às vezes a Rai Coutinho, ela sobe para fazer a ala, assim como a Fê Palermo, só que a Brena, em vez dela voltar aqui, a Brena sempre cai mais para o meio. Então, ao lado direito do Palmeiras talvez seria um lugar para ser explorado. Mas o que aconteceu no último jogo? A Rosana Augusto, percebendo isso, o que fez? Colocou a Paty Maldané mais aberta aqui, ó, certo? E recuou um pouco mais a Ingrid para ajudar a Paty Maldané quando ela fizesse essa cobertura da Rai Coutinho. Então, eu não mudaria em nada essa provável escalação, certo? Eu acho que deve ser a escalação que a Rosana Augusto deve entrar contra o time do Corinthians. Pode ser que ela mude aí. Mas no meio de campo, gente, não tem, a não ser que a Andressinha não esteja 100%, a Brena, mas esse é o time que, na minha opinião, tem que ser titular. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Tapia, Rai Coutinho, Paty Maldané, Poliana e a Fê Palermo. E aí no meio, Raíssa Bahia, Andressinha, Ingrid e a Brena. No ataque, Tainá Maranhão e Amanda Gutierrez. Um time muito forte, o time do Palmeiras. Então, tá aí para vocês a provável escalação da técnica Rosana Augusto para encarar o Corinthians nesse domingo às 10 horas da manhã. Pois bem, gente, então tá aí para vocês as prováveis escalações, tanto do Palmeiras, tanto do Corinthians, certo? Como eu já falei para vocês, eu não iria nesse esquema 3-5-2 que ele jogou no jogo de ida, o Lucas Piscinato, certo? Já no Palmeiras, eu não mudaria em nada, eu iria com o mesmo esquema e as mesmas jogadoras. Quero ouvir vocês, o que vocês fariam? Coloca aí nos comentários, beleza, gente? Então tá aí para vocês as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras para este grande jogaço que acontece domingo, 10 horas da manhã, lá no Canindé, certo? Então, você ficou sabendo aqui
tudo no vlog do Franco, as prováveis escalações. Coloca aí também as suas prováveis escalações. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso e abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.